Arrumar. Tá gravando. Vamos começar. Bom, deixa eu ajeitar aqui. Já tá aparecendo para vocês? Sim, a Justine pediu para avisar que o negócio dela tá dando problema, então ela vai sair E e vai voltar. entrar de novo. Ok. É. Beleza. Bom, lembrando mais uma vez, turma, que a ordem que apareceu para vocês as questões não é a mesma ordem que aparece aqui. Eu coloco para ser aleatório, porque assim não fica igualzinho para todo mundo, né, a ordem. Então, pode ser um pouquinho diferente. Outra coisa importante, vocês questionaram a questão do livro, e aí eu falei com a Aline, né, mais uma vez repetindo, a tendência é que na próxima semana já cheguem os livros e aí nós vamos poder começar a matéria nova. Ok? Ok. Beleza. Ok. Então vamos. Bom, turma, a primeira questão que está aparecendo aqui para mim está falando o seguinte: um momento importante da história americana foram, né, os processos de independência dos atuais países que compõem o continente. A respeito desse assunto. Então, essa primeira aqui, caso vocês queiram fazer alguma reclamação, a chance é essa. Quem é esse Top Gear 1? Deve ser o João? Não, eu acho que é o Eric. O Eric? Ah, tá. É, Bom, porque... nesse caso, tanto a 1 quanto a 2 quanto a 3, as três estão corretas. Nenhuma delas está errada. No caso dessa questão do bolivarismo, pessoal, ele atuou, como eu já tinha falado com vocês, com mais, vamos dizer assim, com mais força, né, de forma mais incisiva, na parte mais central aqui da América do Sul. Quem atuou com mais ênfase aqui na Argentina, onde é o Chile, no Paraguai, foi o Martim. Meu Deus, fugiu o nome agora. São Martim? São Martim, isso. Obrigado. Certo? E Alguém professor, deixa eu te fazer uma pergunta. faça. Pode escrever crioula? Pode. Droga, vai ser errado. O quê? Eu pensei que tivesse errado. Vamos chegar lá. Colocado de propósito, entendeu? Alguém, Justine, seu áudio tá falhando bastante aqui pra mim. alguém quer reclamar essa questão? Não? Não, Então vamos para a próxima. eu acho que eu até acertei. Sobre Simão Bolívar, pessoal, entre os principais opositores à ideia de Bolívar, quais eram? Lembra que eu falei com vocês que o Bolívar queria unificar toda a América Hispânica? E os principais líderes contrários a isso eram os Estados Unidos, a Inglaterra e o Brasil, por motivos diferentes. Estados Unidos com medo de invasão, né? Ali ao sul dos Estados Unidos. O Brasil porque queria invadir, tomar alguns territórios aqui na parte sul da América. E a Inglaterra porque achava que quanto mais fragmentado, mais dividido fossem os países, melhor para ele comercializar. Teria mais territórios para comercialização. Então, de todos os opositores aos ideais do bolivarismo, no caso, o melhor ficou o segundo. Está falando que foi a ação dos Estados Unidos e da Inglaterra interessados na promoção da fragmentação política do continente, o que implicaria na corrosão da soberania dessas nações. Agora, vocês podem reclamar que ficou faltando algum conteúdo? Até podem, né? Por exemplo, essa questão da economia, eu não coloquei para vocês. Mas, de todas as outras alternativas, a mais correta só poderia ser essa. Porque, por exemplo, a França não tinha nada a ver com isso com a gente. O Paraguai, de todos os territórios, ele foi o primeiro a se emancipar porque não era interessante para a Espanha ficar defendendo esse território porque não tinha riqueza natural nenhuma
que interessasse a Espanha. Então, de todas as alternativas, a mais correta é a que eu falei para vocês. Alguém quer questionar essa questão? Não. Porque eu acho que acertei. Então, vamos para a próxima. Terceira, liberdade. Vamos lá. Sobre o texto que vocês leram, o texto... Bom dia. O texto discute os diversos significados de liberdade no contexto das guerras de independência da América Latina. Então, as várias formas de liberdade que aconteceram, pode-se concluir que, apesar da luta, em todos os Gente, casos... tudo bom? Oi? Soltar os cachorros. Soltaram os cachorros. Nossa Senhora, eu estou ouvindo também. Mas vamos lá. Apesar da luta, em todos os casos, tem como objetivo a liberdade. Havia diferenças significativas no projeto de nação a ser criada. Ou seja, pessoal, esse objetivo de liberdade que está aqui, ó, é aquele probleminha que a gente vem conversando desde da primeira aula dessa matéria. Lembra que a Justine falou assim, ou seja, o que os crioulos querem não é a liberdade da nação. Eles só querem tomar o posto de líder. Lembra disso, Justine? Lembro. Então, essa questão de liberdade, ela acaba sendo conceitual porque o que eles queriam, o que os crioulos queriam, não era a liberdade. Eles queriam apenas a mudança de liderança. Ok? Alguém quer reclamar essa? Não, pra mim essa foi a questão que fez mais sentido. Oi? A hora que eu tava fazendo foi uma das únicas questões que eu tive resposta. Vamos lá. Bom, vocês já estão vendo aqui do que se trata, né? As imagens aí do Hugo Chávez, a imagem do Evo Morales. Então, esses caras, essas pessoas, eles dizem que defendem uma ideia de Simão Bolívar, que é de uma América livre, né, de intervenções estrangeiras, intervenções estadunidenses e tudo mais. Então, considerando a relação do Chávez com essa história venezuelana, o que é correto afirmar? Primeira coisa, vocês têm que entender que ele é um governo de esquerda, ou seja, ele é um governo socialista. E ele defendia a ação total do Estado sobre a economia do país e que o país não sofresse intervenção econômica e política nenhuma, principalmente da Europa e dos Estados Unidos. Então, de todas as alternativas, a terceira é a mais correta, que fala o seguinte: no caso, Chaves resgata o socialismo de Simão Bolívar, identificado com o caráter popular de independência da América Hispânica e com o ideário de uma América Latina unida. Isso é a ideia do Simão Bolívar, contra o imperialismo norte-americano. No caso do Simão Bolívar, a luta não era só contra o Império Norte-Americano, era contra a Inglaterra também. Ok? Ok. Alguém quer reclamar essa questão? Não, acho que não. Ilana? Não? Não. Então vamos lá. Não. Próximo. Vários movimentos contrários à opressão colonial ocorreram nas Américas, ou seja, pessoal, para poder acabar com a escravidão, né? Sobretudo no século XIX, visando a independência em relação às metrópoles. Sobre esses movimentos de independência, o que é correto afirmar, pessoal? A segunda é a mais correta porque fala justamente dos dois principais líderes. San Martín e Bolívar foram... Opa, cadê o mouse? Está aqui. Foram líderes desses movimentos ocorridos na América Latina. Se eu tivesse colocado, pessoal, que eles foram os únicos líderes, aí estaria errado. Mas eles foram líderes, aí está certo. Tiveram outros, né? Mas, como eu coloquei que eles foram líderes e não foram os únicos, ela pode ser considerada correta. Tá bom? Tá. As outras alternativas não tem nem nexo vocês terem marcado. Então, quem marcou alguma das outras, com certeza foi porque chutou. Por exemplo,
A Guerra dos Farrapos foi o principal movimento de independência do Brasil em relação a Portugal. Pelo amor de Deus, né? Próximo. Opa, voltamos no mesmo. Desculpa. Emancipação. Então, vamos lá. Sobre a história das Américas no século XIX, assinale a alternativa correta. Bom, turma, sobre essa história das Américas no século XIX, todas essas poderiam ser. Então, vamos ver por que elas não foram, né? Primeiro, eu vou ler a correta. As ideias iluministas e liberais forneceram as bases ideológicas para os movimentos independistas da América Espanhola, assim como para o movimento de independência dos Estados Unidos. Lembrando a vocês que esses ideais iluministas foram trazidos pelos estudantes, ou seja, lembra dos crioulos, aqueles filhos de pessoas de um poder aquisitivo alto aqui das Américas, né, da América Latina, que foram estudar na Europa. Seus pais pagaram seus estudos na Europa. Eles foram e lá na Europa conheceram os ideais iluministas e quando voltaram para os seus países de origem, no caso para as colônias, eles tiveram a vontade de impor esses ideais de libertação. Ok? Ok. Então, beleza. Então, vou explicar para vocês por que as outras estão erradas. Primeiro, a emancipação da política da América provocou mudanças profundas nas relações agrárias. Já está errado. Não teve nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, no Brasil, o processo de emancipação nosso não interferiu em nada na concentração fundiária que nós temos. Segundo, os prejuízos sofridos com a perda das colônias da América do Norte levaram a Inglaterra a adotar uma política de apoio a Portugal e a Espanha, que lutavam para manter suas colônias. Está correto? Claro que não. A Inglaterra queria justamente o contrário. A Inglaterra queria que Portugal e Espanha deixassem as suas colônias se tornarem independentes para que eles pudessem comercializar de forma mais liberta, vamos dizer assim. Ok? Ok. Então, beleza. Eu não vou nem dar continuidade para a gente não perder muito tempo. A Eu terceira nem é a sabia correta. o que era caldinismo. Quando você não souber, você já pode ignorar, tá? Tá bom. Vamos lá, próximo. Sobre o trecho, só um minutinho, turma. Minha garganta está começando a falhar, peraí. Pronto. Sobre o trecho que vocês leram, faz menção à Revolução Liberal do Porto, ocorrida em 1820, que foi um movimento que indiretamente colaborou para o quê, pessoal? Para a recolonização. Essa palavra nem existe, né? Recolonização. Como se o Brasil tivesse se tornado independente e voltado a ser colônia. Então já ignora essa. A segunda, o rompimento dos laços econômicos entre Brasil e Portugal. Isso não aconteceu, né? Mesmo após a independência do Brasil, que foi uma independência mediada pela Inglaterra, essas relações comerciais, mesmo que de forma menor, ela continua acontecendo. Então, a Revolução do Porto, ela acabou ajudando na independência do Brasil em decorrência da tentativa dessa recolonização do país. Ou seja, quando Portugal tentou voltar a tomar vamos dizer assim, a corte portuguesa tentou tomar o poder novamente. Lembra que eu falei que Dom Pedro estava indo para São Paulo em busca de aliados? E aí, no meio do caminho, ele recebeu uma carta falando que a a coroa portuguesa, desculpa, estava diminuindo os seus poderes para que eles voltassem a tomar conta do Brasil. E aí, Dom Pedro, naquele momento, ele dá o grito do Ipiranga. Lembram disso? Sim. Então, é justamente disso que fala essa recolonização.
essa tentativa de recolonização, que na verdade não aconteceu. Ok? Ok. Olha a próxima. Quem marcou essa aqui pode se matar. Eu ri muito. A família portuguesa por Bonaparte, né? Quando ele não conseguiu, Bonaparte não conseguiu, pessoal, prender a família portuguesa. Ele invadiu Portugal, mas ele não conseguiu prender a família real, tá? Ele tentou, mas não conseguiu. Vamos lá. Vamos para a próxima. Considere os textos, vocês leram os textos, né? Com base nas informações do texto, ou dos textos, pode-se associar o regime político adotado no Brasil após a independência a qual fato? Então, olha só. A partir do momento que o Brasil se torna independente de Portugal, nós tivemos uma república, ou seja, o nosso presidente ou o nosso primeiro-ministro, no caso, se fosse parlamentarista, foi votado pelo povo, pessoal? Repete a pergunta. A partir do momento que Dom Pedro declara a independência do Brasil, nós tivemos uma eleição direta para escolher o nosso governante? Não. Não. Nós tivemos o quê? Monarquia. A imposição de Dom Pedro como o nosso líder, correto? Aham. Sim. Automaticamente, pessoal, a partir do momento que a gente sabe que Dom Pedro se torna líder do Brasil, tem que começar com a palavra monarquia. Então, nós já sabemos que a terceira e a quarta não pode ser. Então, vamos lá. Ó. A monarquia é garantir a manutenção da política econômica favorável à aristocracia rural brasileira e os privilégios. Tanto é verdade, turma, essa segunda, que lembra que eu falei com vocês que Pernambuco queria se emancipar do Brasil? Porque era dos territórios brasileiros era o que dava o maior lucro e esses lucros eram retirados deles para poder sustentar a vida farta da família real aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Tudo bem? Alguém quer reclamar essa questão? Não. Então vamos para a próxima. Turma, é bom que está indo rapidinho, porque assim vai dar tempo de a gente falar de geografia. Bom, falar sobre a recuperação de geografia e de história, eu já citei dos dois ou só de geografia? Foi dos dois. Então beleza. A independência do Brasil, a independência do Brasil do domínio português significou o rompimento do quê? Então olha só, esse rompimento entre Brasil e Portugal acabou rompendo qual sistema, pessoal? Quê? Qual sistema que acabou a partir do momento que o Brasil se tornou independente de Portugal? Metropolitano? Então, vocês já sabem que está mostrando aqui, né? Mas esse sistema exclusivo metropolitano, pessoal, ele significa que a exclusividade que Portugal tinha em retirar as riquezas do Brasil. No caso, o ouro, a prata, o pau-brasil em geral. Orientado por políticas mercantilistas, ou seja, orientado por essa política do comércio mercantil. Que comércio é esse? Que dependia do transporte marítimo. Tá certo? Tá. Alguém quer reclamar essa? Não. Então vamos para a próxima. Opa, voltei aqui, desculpa. Deixa eu arrumar aqui. No ano de sua independência. Então vamos lá. No ano de sua independência, o Brasil tinha tudo para dar errado. De cada 3 brasileiros, 2 eram escravos, negros, forros, mulatos, índios ou mestiços. Era uma população pobre e carente. O medo de uma rebelião dos cativos assombrava a minoria branca. O analfabetismo era geral. Os ricos eram poucos, com raras exceções, ignorantes. Ou seja, os ricos, tá, gente, eram ignorantes. O isolamento e as rivalidades entre as províncias pronunciavam uma guerra civil. É o que eu tinha falado com vocês. Ninguém aceitava essa imposição
do Rio de Janeiro ser a capital e todo o dinheiro deles vir para cá. Então, isso teve um conflito bem grande. Então, sobre isso daí, sobre essa questão, é correto afirmar que a independência do Brasil não só confirmou os temores apresentados no texto, como que? Por quê? Olha lá a resposta correta. Porque parcelas significativas da elite brasileira se juntaram, se aglutinaram com Dom Pedro, a fim de manter as antigas bases de um Brasil colonial na estrutura do novo país que nascia em 1822. Tanto é verdade isso, turma, que o que Dom Pedro teve que fazer? Dom Pedro acabou declarando guerra a alguma dessas províncias, por exemplo, lá no Nordeste, né? Declarou guerra a Pernambuco, declarou guerra ao Maranhão, declarou guerra ao Grão-Pará, né? Nós falamos sobre isso, eu conversei sobre isso com vocês. O único território que Dom Pedro não conseguiu manter foi na Guerra da Cisplatina, que acabou perdendo o Uruguai, ok? Que veio a ser o Uruguai. Alguma dúvida? Não. Alguém quer reclamar essa? Sim, não. Então, vamos para o próximo. Tá ruim o microfone. Eu tô com o microfone desligado, aí se eu quiser falar alguma coisa, eu... Então beleza. Então vamos lá, continuando. Vamos lá, essa daí é questão de... Vocês estão acostumados de fazer associação, né? Então era só para vocês fazerem essa aí eu associação. quero falar uma coisa. Então pode falar. Então, eu não sabia o que era Noite da Agonia, Então, Noite das Garrafadas e esse negócio de Confederação do Equador, eu também não sabia. Eu também não sabia. então quando Eu fui pelo nome. quando eu escolhi essa questão, Eu também fiquei toda. que eu fui lendo as alternativas. Só um minuto. Desculpa, eu bocejei. Certeza que mais alguém bocejou. Que eu fui lendo as alternativas, eu pensei que vocês conseguiriam fazer por exclusão. Mas o que a Ilana está falando, ela tem razão. Essa parte da Conferência do Equador, essa parte da Noite da Agonia, eu não citei para vocês. Eu não conversei com vocês sobre. Então, para não ser injusto, eu vou anular essa questão. Essa eu chutei, porque eu não sabia também. Eu tentei fazer pela... Eu o negócio mais alternativo. Vamos lá para a próxima. Foi. Eu tentei fazer pela... Eu posso ganhar mais pontos que acertei? Toda hora que eu vou falar, alguém fala junto comigo, meu Deus. Eu tentei fazendo eliminando as alternativas, mas não dava. Se eu fosse usar só as duas que eu conhecia, não dava, porque tinha umas que eram iguais, assim, né? Posição. Tá certo, você tem razão. Ô, Eric, o que você falou eu posso pensar, tá? Vou te dar mais um pontinho pra você ter acertado. Então, eu tenho que ganhar também. Tá, Opa, eu lá. também acertei. Mas eu também acertei. Tá, eu vou olhar lá depois e vou dar o ponto. Vamos lá. A intenção de uma América hispânica independente e formando um único país, entre outros motivos, não prevaleceu, ou seja, não aconteceu. Por quê? Uma questão repetida, né, gente? Por que uma questão repetida praticamente? Porque essa era a ideia do Simão Bolívar. Só que ela não aconteceu por quê? Por causa dos interesses ingleses, dos interesses norte-americanos, e ficou faltando aqui eu colocar para vocês por interesse do Brasil mesmo. Então, as elites também locais, por exemplo, as elites ali do território da Argentina, do Chile, dos países que se formaram, das elites crioulas, eles não queriam isso. Por quê? A partir do momento que isso acontecesse por intervenção do Simão Bolívar, quem que ia ser o líder? Quem que seria o rei? Então, eles não queriam isso, tá bom? Eles queriam cada um do seu território, justamente para que essas lideranças crioulas continuassem no domínio político do país, político-econômico. Ok? Então, vamos para a próxima. Está na penúltima. Beleza. Bom, Mas dá para corrigir de geografia também? vai, depois do intervalo. A gente tem 2 aulas.
Hoje nós temos 2 aulas. Ah, eu esqueci. E aí, ao final da aula, eu vou passar. Agora, ao final dessa aula, eu vou passar para quem está de recuperação o trabalho de história. E depois, na de geografia, eu vou passar para a Kathleen e para o João também o que eles vão fazer. Tá? Para não ficar expondo vocês, pessoal, eu vou passar lá na Senec Digital o que cada um vai fazer. Claro que o trabalho é o mesmo, mas eu vou passar um por um lá, tá? Ok? Ok. Então, beleza. Ok. Então, sobre a emancipação política das colônias aqui na América Hispânica, aqui não, né? Na América Hispânica, o que é correto afirmar? Vou ler primeiro o correto, tá? Um autêntico movimento popular camponês verificou-se no Peru, liderado por Tupac Amaru. Nesse daqui, pessoal, se vocês quiserem, eu posso até pensar, sabe por quê? O Tupac Amaru é o segundo. É o Esse segundo. é o segundo. Esse Tupac Amaru foi o primeiro, tá? Só que aqui está falando depois assim, ó, descendente dos antigos chefes incas, considerado precursor dos movimentos de liberação colonial. Então, a única coisa que eu poderia fazer, considerar que vocês alegassem nessa questão, fosse que eu não coloquei que ele era o segundo. Mas vocês erraram Eu essa? lembrei que Eu lembrei que na acertei porque tava dizendo depois descendente dos antigos chefes incas. Então, Isso aí. É Ai, eu descendente. fiz Mas, porque eu lembrei que na apostila estava escrito que não podia confundir o segundo com o primeiro. não pode, exatamente. Mas aí, quando foi o que a Júlia falou, foi o que eu pensei. A partir do momento que fala que é descendente, eu já entendo que é o segundo, porque o Tupac Amaru primeiro, ele era um chefe inca, né? Mas, para não ficar com dupla interpretação, eu vou colocar um asterisco nessa questão e dependendo de quem errou, eu posso dar a pontuação. E dependendo também do que marcou, tá? Eu vou ver o que vocês marcaram também. Se for uma coisa ridícula, uma coisa que não tem nada a ver, automaticamente eu vou deixar como errado. Vamos para a última. Em meados do século XV, o processo de submissão dos territórios americanos à coroa espanhola cedeu lugar à implementação de várias formas de administração metropolitana sobre a sociedade colonial, entre os quais podem-se apontar o quê? Essa questão também, pessoal, o que vocês acham? Vamos ver, deixar vocês falarem. quê? O que vocês acharam dessa questão? Olha, eu achei assim, esses nomes aí eu nunca tinha ouvido. Eu não ouvi, Acertei. mas eu só julguei. Cada um. Eu Por errei, Só lembro da encomenda porque o Marcos falou com a gente ano passado. Então, O resto eu não lembro nada. essa é outra questão também que eu fiz, por isso que eu perguntei, que eu pedi para vocês falarem primeiro, porque, infelizmente, eu não falei sobre os cabelos. Quer dizer, eu falei, mas falei de forma muito rápida. Tem até lá no livro, eu pedi para vocês fazerem uma anotaçãozinha, mas foi muito, muito rápida, tá? Esses cabildos, pessoal, eu falei, acho que foi na... Eu vou ver o número da página, mas eu pedi para vocês marcarem, que fala justamente sobre essa ação dos crioulos nessa organização que eles fizeram, né? Isso foi na América Hispânica. Deixa eu até ver aqui qual é deixa eu abrir a apostila aqui para poder falar para vocês. eu tinha escutado qualquer um, porque eu não lembrava. Não, mas eu falei de forma muito rápida sobre os cabelos. Espera aí que eu vou... O que está aparecendo para vocês aí, gente? Continua no negócio do teste para mim. Então beleza, é isso mesmo. Eu vou abrir a apostila de história aqui. Quero mostrar uma coisinha para vocês. Apostila aqui. Os cabildos. Tá abrindo, tá, gente? É porque meu computador é lento. Tá bom.
Bom, enquanto vai abrindo, eu vou falando. Essa questão, eu falei sobre os cabelos de forma muito rápida, mas eu não posso anular essa questão, porque eu falei com vocês em sala e ela é a correta. Eu só quero mostrar para vocês, quero que abra logo aqui para poder mostrar. Vai fechar a sala e não vai abrir essa porcaria. Ai, meu Deus. Que demora.